Jesus nasceu de fato no dia 25 de dezembro? O que a Bíblia diz a respeito do nascimento de Jesus? Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a mais um Tire suas dúvidas sobre a Bíblia. Hoje nós vamos responder se Jesus nasceu de fato no dia 25 de dezembro e o que a Bíblia diz a respeito do dia do nascimento de Jesus. Ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu, nem a estação do ano, se foi inverno, se foi verão. A primeira vez que o dia 25 de dezembro aparece como o dia do nascimento de Jesus está registrado no calendário romano no ano de 354. Esse calendário foi preparado por um tal de Filócalo. A escolha desse dia tem um motivo histórico. Na Roma Antiga, celebrava-se nesse dia a festa do Sol Invencível. De acordo com os cálculos daquele tempo, o dia 25 de dezembro marcava o solstício de inverno, ou seja, no hemisfério norte, é o dia em que o Sol parece mais fraco. Isso não acontece no nosso hemisfério sul. O Sol é a fonte do calor. Nessa época, essa força parecia estar vencida e a ponto de morrer, mas nos dias seguintes, pouco a pouco, ia se tornando mais forte e brilhante. Isso demonstrava para o povo daquele tempo, para o povo pagão, que o Sol era forte e invencível. No ano de 274 da nossa era, o imperador romano Aureliano criou a festa do Sol Invencível, ou do Sol Invictus. Os cristãos daquele tempo aproveitaram essa ideia e a transformaram completamente. O Natal do Sol Invencível passou a ser o Natal de Cristo. Isso por quê? Porque o simbolismo da luz é muito importante na Bíblia. De fato, os primeiros cristãos gostavam de chamar Jesus de Sol de Justiça, Esplendor do Pai, Luz do Mundo e outros títulos ligados à luz. Aliás, já os profetas do passado falavam desse Sol de Justiça. Então, por exemplo, Malaquias capítulo 3, versículo 20. Eles se perguntavam: quem é invencível como nosso Senhor, que venceu e conquistou a morte? De fato, a morte de Jesus parecia ter sido o fim, mas ele ressuscitou e venceu a morte para sempre. Um detalhe importante: os primeiros cristãos associavam o nascimento de Jesus à sua ressurreição. O evangelista Lucas ensinou este caminho. Ele diz que quando Jesus nasceu, Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 7. E depois que Jesus morreu, José de Arimateia enfaixou o corpo de Jesus no lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha. Lucas, capítulo 23, versículo 53. Ou seja, utiliza-se as mesmas palavras, os mesmos verbos. Se descreve o nascimento de Jesus já com os traços da sua morte. Além disso também, se tem como se Jesus nasce no dia 25 de dezembro e 9 meses antes tem a sua concepção, então a sua anunciação, a sua concepção se dá no dia 25 de março, 9 meses antes do nascimento de Jesus. Então, uma data também escolhida. E o povo antigo também gostava de pensar que as pessoas mais importantes nasciam e morriam no mesmo dia. Por isso que tem uma tradição antiga que também afirma que Jesus morreu no dia 25 de março, que seria o dia da anunciação ou o dia da encarnação do Verbo, o dia em que o Verbo se fez carne. No Natal celebramos o Verbo que nasce para a história humana, mas 9 meses antes ele já está concebido, ele já está no ventre de Maria. É claro que são datas litúrgicas, simbólicas, que não têm uma plausibilidade histórica. Além disso, nós estamos também muito acostumados a ver o presépio, imaginar que Jesus nasceu naquele contexto de presépio, mas não é bem assim. O presépio é uma criação de São Francisco de Assis, misturando Lucas capítulo 1 e 2 e Mateus capítulo 1 e 2. Se nós nos determos, por exemplo, em Lucas, no Evangelho de Lucas, fala que Jesus nasceu dentro da casa que eles tinham lá em Belém. Meu Pai do céu, disso eu não sabia. Em Belém. O de onde? Você está falando assim, nossa, o Frei ficou doido. Não,
Tá certo, é isso mesmo. Eu quero que você confira lá na sua Bíblia que diz o texto de Lucas que Jesus nasceu no lugar, foi posto na manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. O problema está nessa palavra hospedaria. Em grego está a palavra grega katálima, que significa quarto de hóspedes, aposento, não é hospedaria. Quando você pensa hospedaria, você pensa um hotel, uma pensão, né? Então você imagina São José e Nossa Senhora batendo de casa em casa buscando lugar e Jesus... Não, já havia um censo, José já estava lá, então estava preparado, ele era responsável. Só que, como o nascimento de uma criança faz com que a mulher perca fluidos e perca sangue, essa perda de fluidos e sangue faz com que a mulher e o ambiente onde ela esteja se torne impuro. Então, como tinha mais gente na casa, para não deixar o ambiente impuro, então se traz a Maria para o lugar onde se guardava os animais. Isso por quê? Porque lá no século I, normalmente as casas judaicas tinham 2 andares. Então, no segundo andar ficava a catálima, que era o quarto de hóspedes, o aposento, para acolher as pessoas. Então, para não tornar impuro o aposento, a catálima, a criança nasceu na parte de baixo da casa, no primeiro andar da casa. Por quê? Era costume dos judeus guardar os animais pequenos dentro de casa para que não se roubasse à noite. Então, ovelhas, cabras, tudo isso guardava dentro de casa, como o povo do Nordeste, que, por exemplo, guarda porco, galinha dentro de casa na hora de dormir. Eles tinham também este costume. Para você ter ideia, depois você abre lá na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 14, versículo 14. Lá vai falar da sala onde Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. E sabe qual é a palavra que está em grego lá? Catálima. Esta mesma palavra aparece lá, porque era o quarto do andar superior onde que acolhiam os visitantes. Então era dentro da casa que eles tinham. Tá certo? É a mesma palavra. Quando Lucas quer se referir a um hotel ou uma hospedaria, vamos dizer assim, ele utiliza uma outra palavra grega. E esta palavra grega, que é usada tanto por Lucas quanto por Marcos, catálima, significa quarto de hóspedes. Era um quarto que ficava no segundo andar na casa onde eles tinham. Então significa que Jesus nasceu na casa onde eles tinham, só não nasceu no segundo andar para não tornar impuro aquele ambiente. Então nasceu na parte de baixo, no primeiro andar, em meio aos pequenos animais que ali estavam. Gostou desse Tire Suas Dúvidas sobre a Bíblia? Gostou desse conteúdo? Então compartilhe com seus amigos, dê a sua curtida aí. E semana que vem nós vamos tratar de mais um tema que tem a ver com o Natal nesse nosso Tire Suas Dúvidas sobre a Bíblia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.